As relações entre a Alemanha e a Polônia já eram tensas desde a República de Weimar. Nenhum governo de Hitler nem partido alemão concordava com a nova delimitação da fronteira leste do país, com um corredor polonês neutro separando o país da Prússia Oriental imposta no Tratado de Versalhes. Ambicionando as matérias-primas da Romênia, do Cáucaso, da Sibéria e da Ucrânia, Hitler começou a expansão para o leste. Embora as potências ocidentais temessem o perigo nazista, permitiram seu crescimento como forma de bloqueio ao avanço comunista soviético. 3 de setembro, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Agora que os soldados alemães invadiram a Polônia, eu, França, declaro guerra à Alemanha. Agora que as tropas alemãs invadiram a Polônia, eu, Inglaterra, declaro guerra à Alemanha. A few moments later. Somos aliados. Vamos preparar nossas tropas para atacar a Alemanha. Em 10 de setembro começa a Batalha do Atlântico. A Batalha do Atlântico, que durou de 10 de setembro de 1939 até a derrota alemã em 1945, foi a mais longa campanha militar contínua da Segunda Guerra Mundial. Durante os 6 anos desta guerra naval, submarinos e navios de guerra pertencentes aos países do eixo foram lançados contra as embarcações dos países aliados, que transportavam os equipamentos e suprimentos para a Europa. Dominar o Oceano Atlântico significava controlar boa parte do abastecimento do continente europeu e era, portanto, essencial para enfraquecer o inimigo. O primeiro-ministro britânico sintetizou a importância desta batalha na seguinte frase: a Batalha do Atlântico era o fator dominante durante toda a guerra. Nunca, por um momento que fosse, podíamos esquecer que tudo o que se passava em qualquer outro lugar, na terra, mar ou ar, dependia em última análise do seu resultado. Utilizando-se sobretudo de submarinos, a marinha alemã atacava comboios aliados vindos da América do Norte e do Atlântico do Sul, que tinham como destino principalmente o Reino Unido e a União Soviética. 16 de maio de 1940. A Alemanha começa a bombardear o sul da Inglaterra. A Batalha da Inglaterra é como se designa o conjunto de combates aéreos travados em céus britânicos sobre o Canal da Mancha, entre julho e outubro de 1940, quando a Alemanha tentou destruir a RAF, Royal Air Force, a fim de obter superioridade aérea necessária para invadir Grã-Bretanha, a Operação Leão Marinho. Trata-se da primeira grande batalha inteiramente travada no ar. Foi a maior e mais concorrida das campanhas aéreas e prova inédita das estratégias de bombardeiros que emergiram da Primeira Guerra Mundial. Foi também da primeira vez que a Alemanha era derrotada, vendo freadas suas ambições. Eu, Mussolini, declaro guerra aos aliados, me alio Hitler e ao nazismo, e assim estabeleceremos um novo império romano, e assim dominaremos o mundo. Em 8 de agosto de 1940, os alemães começam a atacar a cidade de Londres. Em um dia como este, no ano de 1900, mísseis V2 foram lançados pela Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial contra a cidade de Londres, na Inglaterra. Em vez de um ataque com aviões, como foi o caso da Blitz, os alemães lançaram fogo a partir do continente europeu. No total, as armas V mataram 8.938 civis em Londres e no Sudeste. O V2 era um míssil balístico de curto alcance desenvolvido durante a Segunda Guerra Mundial na Alemanha, especificamente para atacar Londres e mais tarde em Bélgica.
Comumente referido como foguete V2, o foguete com líquido propulsor foi o primeiro míssil de combate balístico de longo alcance no mundo e o primeiro artefato humano conhecido a entrar no espaço sideral. Ele é considerado também o precursor de todos os foguetes modernos, incluindo aqueles usados pelos Estados Unidos e pelos programas espaciais da União Soviética. Após o término da Segunda Guerra Mundial, o governo norte-americano, soviético e britânico tiveram acesso aos projetos técnicos do V2. Nós iremos estabelecer o eixo Roma-Berlim-Tóquio. E assim dominaremos o mundo. Temos agora um acordo de paz. Sim, por 10 anos. Eu, Rússia, estou em paz com a Alemanha. Eu, Alemanha, estou em paz com Rússia. – 22 de junho de 1941, Alemanha ataca a União Soviética. Sob o nome de Operação Barbarossa, a Alemanha nazista invadiu a União Soviética em 22 de junho de 1941. Naquela que foi considerada a maior operação militar germânica da Segunda Guerra Mundial. As ideias centrais da política exterior do movimento nazista, desde a década de 1920, eram a da destruição da União Soviética pela força militar, a eliminação permanente da ameaça comunista à Alemanha e a conquista de terras consideradas importantes aos objetivos nazistas ao longo das fronteiras soviéticas para o assentamento dos alemães a longo prazo. Adolf Hitler sempre havia considerado o Pacto Molotov-Ribbentrop de não agressão germânico-soviético, assinado em 23 de agosto de 1939, uma manobra tática temporária. Em julho de 1940, poucas semanas após a conquista da França e dos Países Baixos pelos alemães, Hitler decidiu atacar a União Soviética no ano seguinte. Em 18 de dezembro de 1940, ele assinou a Diretiva 21, chamada de Operação Barbarossa, a primeira ordem operacional para a invasão da União Soviética. – 7 de dezembro de 1941, o Japão ataca a base norte-americana de Pearl Harbor. O ataque japonês de Pearl Harbor marcou definitivamente a participação do Japão e dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Em 7 de dezembro de 1941, no início de amanhã, os japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí. Foi um acontecimento sangrento e violento, ocasionando a morte de mais de 2.000 americanos e mais de 1.000 feridos, além de navios destruídos. O ataque foi fundamental para que o Japão entrasse na guerra e ocasionou poucos dias depois, na declaração de guerra aos Estados Unidos por parte da Alemanha e da Itália. Assim, o conflito até então localizado no continente europeu vira mundial. O acontecimento de 1941 surpreendeu os americanos. O momento era de expansão do Império Japonês, tanto economicamente quanto militarmente e politicamente. Foi uma corrida na tentativa de alcançar as potências europeias e os Estados Unidos. Essa corrida se deu por meio de estratégias para a extensão de território e para o controle e acesso de recursos naturais. Por conta disso, o Japão passou a conflitar com países vizinhos, como a China. Não pode ser. Não pode ser. Os Estados Unidos da América agora declara guerra ao Império Japonês. Eu, Hitler. Eu, Mussolini, representando a Itália, junto com Hitler, declaro guerra aos Estados Unidos. Iremos posicionar nossas tropas aqui. Atacaremos com toda a força essa potência e assim dominaremos o mundo.
Agora que temos o mundo como nosso refém, iremos atacar a grandiosa e poderosa União Soviética. Iremos posicionar nossos tanques e nossos soldados nesse local. Atacaremos com todas as nossas forças, e assim a União Soviética será nossa. E não restará nada para dominarmos o resto do mundo. E acabaremos também com o comunismo. Essa é a nossa principal meta. Hitler, temos uma péssima notícia. Nossos soldados estão recuando. Nossas tropas não podem recuar em hipótese alguma. Vamos avançar em Stalingrado. Com todas as forças. 6 de junho de 1944, dia D. Os aliados desembarcam na Normandia. 6 de junho de 1944 foi a data em que ocorreu o desembarque das tropas aliadas na Normandia, localizado no noroeste da França. Este dia é considerado por muitos historiadores como o mais importante da Segunda Guerra Mundial. Foi decisivo na vitória dos aliados contra o eixo, composto por Alemanha, Itália e Japão. O nome oficial deste plano militar era Operação Overlord. A região era dominada pelos alemães na chamada Muralha do Atlântico. Os aliados desembarcaram com mais de 300 mil homens e milhares de armamentos. Os aliados usaram senhas e informações falsas sobre o desembarque, estratégia importante para confundir as tropas alemãs. Após duras batalhas, a Operação Overlord funcionou e os aliados venceram. Esta história foi crucial para o avanço dos aliados rumo à vitória sobre a Alemanha em 1945. Hitler, estamos perdendo a guerra. Precisamos fugir agora. Não nos renderemos. Ficaremos até o último homem. Como quiser. Não me renderei. Meu corpo não servirá de troféu. Devido tudo o que ocorreu, nós, os Estados Unidos, demonstraremos o nosso poder. Será necessário lançar o nosso novo armamento nuclear no Japão. Está dadas as ordens. Lançar fogo. Tudo bem, capitão. Devido à calamidade que aconteceu no meu país, nós do Império Japonês decidimos nos render. Está agora firmado uma nova era. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not. Itália declara guerra aos aliados. Gravando. Eu, Mussolini, declaro guerra aos aliados. Me alio a Hitler e ao nazismo. E assim... Amor, Assis, tá me balhando a lata, meu irmão! Porra, que Assis, cara! Não, cara, não falei nada não. Não, E aí, Take 1, guerra. contra a Polônia. Início da guerra. Tira! Granada! Vamos ganhar essa guerra! Todo mundo morreu. Acabou.